sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês, então, é o Dr. Paulo, biólogo, especialista na legalização e na montagem de criatórios comerciais. Se você não é inscrito no nosso canal Criador Pro, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da maior comunidade de criadores profissionais e comerciais do Brasil. Hoje, na nossa série Animais Exóticos e Oportunidades, nós vamos falar um pouquinho sobre os répteis fascinantes, né? Transforme sua paixão em lucros no mundo da criação de animais exóticos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse mundo fascinante e onde a gente vai estar comentando um pouquinho sobre quais são os principais répteis que estão em alta no mercado brasileiro para a gente poder estar criando, né, em cativeiro. Então, bora lá, vamos compartilhar aqui a minha tela para a gente fazer a nossa apresentação. Então, transforme sua paixão em lucros no mundo dos animais exóticos. A nossa série Animais Exóticos e Oportunidades aqui no canal Criador Pro e nas redes sociais. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, lembrar, né, um pouquinho que os répteis, eles sempre fascinam um grupo de pessoas correlacionado à criação desses animais, né? Então, a gente tem os répteis, especialmente serpentes e lagartos, são se tornando uma escolha cada vez mais popular no mercado que a gente chama de animais exóticos. A sua beleza, o seu comportamento único, a crescente demanda, né, por pets menos convencionais, tornam esses animais uma opção rentável para criadores que querem investir na criação comercial de répteis. Então, se vocês estão acompanhando a gente e querem criar répteis, é o momento, né? Então, a gente está aqui para a gente poder estar falando um pouquinho sobre isso. Então, além de ser fascinantes, muitos répteis exigem menos espaço e cuidados menos intensivos em comparação aos outros animais exóticos, os que tornam uma escolha prática para criadores iniciantes e experientes. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que os répteis, pela legislação brasileira, você deve adquiri-los através de criatórios comerciais legalizados, com nota fiscal, com certificado de origem. Então, nós temos esses animais, geralmente eles vêm microchipados, com a documentação do IBAMA, vindo de criatórios. Nós temos eles tanto silvestres quanto exóticos. Então, nós temos criatórios legalizados no Brasil que vendem animais exóticos de fora do Brasil, e nós temos criatórios comerciais legalizados que vendem animais silvestres, répteis, né? Silvestres. Aí nós temos uma gama bem grande. E aí, se você quer aproveitar o seu fascínio, né, por répteis e gostaria de transformar o seu hobby em uma atividade economicamente legal, a criação comercial, você deve procurar sempre buscar todas as informações possíveis sobre essa atividade, qual é a legislação, quais são os estados e quais são as espécies que estão sendo permitidas para a sua criação a nível comercial. Tá bom? Então, sempre é muito importante que a gente busque estas informações antes de qualquer coisa. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho sobre a criação desses animais, é muito importante que a gente busque as informações corretas sobre a aquisição e principalmente a questão de comportamento, a questão de recintos. E por isso a gente está sempre trazendo aqui na nossa série Animais Exóticos os animais diferentes, né? Então, se você não assistiu, você volta ali, clica no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, no Criador Pro. E lá você vai ter animais exóticos, oportunidades. Clica ali, você vai ter uma lista com mais de 60, 70 animais que a gente já trouxe aqui, desde mamíferos, pássaros, citacídeos, répteis, uma série de animais que a gente traz tudo falando sobre ele, como você deve adquirir, como você deve criar, quais são as características. Se você quer pegar esses como uma oportunidade de negócio, o que você precisa fazer para estar se legalizando e para que você realmente tenha um animal totalmente legalizado que você possa criar e possa vender tranquilamente, tá bom? Então, continuando aqui. Então, como é que anda o mercado? Então, o mercado está dividido, no caso dos répteis, ele é dividido em 4 grupos. A gente está falando de serpentes, e aí a gente, dentro das serpentes, a gente tem as serpentes constritoras, as que não são peçonhentas, as que não são venenosas, que é um grupo que temos tanto exóticos quanto silvestres. Nós temos criadores comerciais que vendem esses animais legalizados. Nós temos a criação de serpentes para o ofidismo, quer dizer, para serpentes peçonhentas, para a extração do veneno, que é um mercado também bem interessante, que você para extração e venda do veneno. E nós temos o mercado para lagartos, a gente está falando dos lacertílios, né?
dentro do grupo dos répteis, é um grupo que é parente das cobras, né, das serpentes, que aí nós entramos como as lagartixas, os gencos, os lagartos, o dragão barbudo, as iguanas, né, os teius, são todos lá certílios, são lagartos, e nós também temos o grupo dos quelônios, né, que são o grupo das tartarugas, cágados e jabutis. Principalmente no Brasil é vendido os jabutis de água doce, que é o tigre d'água, ou o cágado, né, que é a tartaruga terrestre, que muita gente compra. Nós temos alguns criatórios no Brasil que são autorizados a vender. Nós teríamos uma quinta categoria, que é para venda de couro e carne, né, que é o caso dos crocodilianos. No Brasil é permitido a criação de jacarés com o intuito do abate. Então, nós temos grandes fazendas aqui no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que criam crocodilos, que fazem o abate, vendem a carne e o couro desses animais. E também existe essa possibilidade da criação, mas aí a gente fala que é a criação para fins de vendas de carne, partes e produtos desses animais. Então, hoje já é basicamente em dois grupos. Nós vamos se basear na demanda das serpentes como animais pets e nós vamos se basear nos lagartos, nos lacertílios, que é dois grupos que vem crescendo muito desde que nos últimos 7, 8, 10 anos, a busca por esses animais. Muita gente se interessa em criar esses animais devido a ter pouco espaço, manejo, são animais, claro que alguns chegam a grandes tamanhos, outros não são tão grandes, são pequenos, são fáceis de manusear, são extremamente dóceis, têm um cuidado extremamente simples, são bem rústicos e muita gente procura esses animais. E hoje nós temos uma deficiência no Brasil, que é a quantidade de criadores comerciais legalizados para atender esse mercado de serpentes e lagartos, tá bom? Então nós temos alguns criatórios de animais, de serpentes e lagartos exóticos, que são autorizados em alguns estados, e nós temos alguns criatórios de serpentes silvestres e lagartos silvestres que são autorizados. É um processo de licenciamento ambiental igual dos mamíferos, igual dos psitacídeos, que você deve contratar uma empresa especializada para fazer o processo de licenciamento se você quer criar comercialmente. Se você quer criar apenas como um animal pet, é só você procurar criatórios ou lojas que vendam esses animais legalizados. Sempre exija a nota fiscal, a microchipagem e o certificado de origem desses animais toda vez que você vai adquirir esses animais, tá bom? Então vamos começar falando do mercado e da demanda por serpentes. No Brasil a gente chama serpentes de cobras, né? Então a cobra ela ficou muito naturalizada aqui no Brasil. Então, mas no mundo todo a gente chama de serpentes. Então a popularidade das serpentes ela vem ganhando cada vez mais adeptos, mais fãs, muita gente por causa do quê? Da grande exposição das redes sociais. Então, hoje, Instagram, Facebook, YouTube mostram criadores que têm esses animais, mostram os animais lindos, fáceis de criarem, adaptados. Nós temos N casos de pessoas fora do Brasil, é muito comum, e aqui no Brasil passou-se a ter um hábito, a partir da pandemia, muita gente resolveu criar serpentes. Então, hoje, nós temos as serpentes exóticas, como as pitons, nós temos as silvestres, como as jiboias, que são altamente valorizadas nesse mercado, e são animais de estimação que, devido às suas cores vibrantes e seus padrões únicos de tamanho e forma, como as serpentes do milho, né, que são as snakers, que a gente vai falar, também são animais exóticos, que não são animais peçonhentos, que são fáceis de serem tratados, são animais extremamente dóceis, não são agressivos e que você pode trabalhar eles da melhor forma possível. Então, quem quer procurar um réptil tem que ser pessoas que realmente gostem, porque vai exigir cuidados como a alimentação, né? Esses animais são carnívoros, você vai precisar oferecer animais ou vivos ou mortos, tem que saber a frequência, a quantidade de vezes, tem cuidados veterinários, tem o espaço com umidade, aquecimento, lâmpada, você tem que se especializar também, mas quem cria sempre vai criar esses animais, porque são animais extremamente fantásticos, tá? Então, quais são os benefícios para os criadores? Quem quer criar esses animais, tanto como animal pet, quanto para quem quer criar como uma oportunidade de negócio. Então, as serpentes são relativamente fáceis de manter e se reproduzir, ocupam pouco espaço, elas também têm uma longevidade impressionante. Alguns animais podem chegar facilmente a 70, 80, 90, 100 anos. Lembrando que os répteis, devido ao seu metabolismo, como são animais que a gente chama homeotérmicos, ectotérmicos, desculpe, que dependem da temperatura do ambiente para se aquecer, têm um metabolismo mais lento, eles têm uma vida mais longeva, né? Tanto que nós temos
répteis, principalmente quelônios, registrados aí com mais de 260 anos, né, em cativeiro. E também a gente tem uma característica bem tranquila, né, que é o compromisso que você vai ter que ter com esses animais a longo prazo. Lembrando que esses animais crescem, algumas serpentes, como as pitons e algumas jiboias, elas podem chegar a grandes dimensões. Algumas pitons podem chegar, se você comprar alguma piton reticulata, alguma piton que aqui no Brasil é muito raro, você vai ter que importar. Fora do Brasil é muito comum você encontrar pitons de 7, 8 metros, criadas em casas, né? Claro, quando o animal grande, corre-se o risco de ter algum tipo de acidente. Então você tem que tomar um certo cuidado. Então hoje nós temos a piton real, que é a piton regis, a jiboia constritora, que são as boias constritoras, nós temos várias, né? São exemplos de serpentes de alta demanda. Depois, no final, eu vou estar falando algumas espécies, valores de mercado, para vocês entenderem para quem quer comprar, para quem quer adquirir esses animais. Então, é um mercado que está crescendo, 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 e tudo que os criadores produzem são comercializados, tá bom? Então, aqui algumas imagens, né? Então, nós temos aqui as pitons e as jiboias, aqui uma piton amarela, né, que são muito procuradas pela sua coloração. Hoje nós temos várias mutações, com vários padrões de cores, vermelhos, amarelos, pretos. Quanto mais raro a cor, mais caro é o animal e mais as pessoas se identificam com eles, né? Então a gente tem que estar entendendo que as pitons são animais extremamente interessantes para quem quer criar esses animais em cativeiro, tá bom? E aí nós vamos chegar ao mercado dos lagartos, né? Qual que é a demanda e o mercado dos lagartos? Então, hoje também é extremamente atrativo, porque os lagartos são menores, ocupam menor espaço ainda que as serpentes. A grande maioria dos lagartos são insetívoros, se alimentam de insetos, baratas, larvas, besouros, o próprio tenébrio. Alguns comem pequenos mamíferos, dependendo do tipo de animal que você vai ter, pequenos anfíbios. Então, eles são muito procurados, tá? Então, hoje nós temos os dragões barbudos, as iguanas, os lagartos, os gencos, que são popularmente fascinantes devido à sua cor, à sua aparência, à sua relatividade doçura, à sua interação, e eles ficam muito bem adaptados, né, à criação em cativeiro. Então, hoje, o fácil manejo, né, muitos lagartos são conhecidos pela sua docilidade, pelo seu manejo, tornam-se ideais para quem quer criar répteis de forma iniciante. Claro, todo animal precisa de cuidados, e esses cuidados a gente precisa estar fazendo o tempo todo. Então, vocês que querem criar, então alguns exemplos que a gente tem. Então, ó, são assim, quem cria, cria um, dois, três, quatro. Então, nós temos a questão também dos terrários, né, da construção de habitats ideais para os répteis, tanto para lagartos quanto para serpentes. Então, você pode criar com várias séries de estruturas, com iluminação, com aquecedores, com controladores de umidade. E assim, ficam extremamente lindos e muito bonitos dentro de um criatório, quem cria esses animais, porque são animais que são bonitos, fácil interação, fácil manejo e vivem muito tempo e ficam um pouco doentes, né? Então nós temos o dragão barbudo, que é o Pogona vitexipes, nós temos a iguana verde, que é a iguana iguana, nós temos os gencos, nós temos série de animais também. No final eu vou estar passando para vocês quais são os principais lagartos desse grupo dos lacertídeos e seus valores, né, para quem tem interesse em estar comprando. Então, o pessoal que está nos assistindo aí, acompanhe, que vai ser hoje é uma live bem legal para quem quiser acompanhar aí no YouTube, está muito legal, tá? Então, nós temos agora a infraestrutura, né? Quais são as infraestruturas e os custos para você ter um criatório de répteis, tanto como animal pet na sua casa, quanto quem quer investir numa criação comercial? Então, quais são as instalações necessárias? Então, hoje, para criar répteis, requer terrários ou gaiolas que são especialmente projetadas com controle de temperatura e umidade, iluminação UVB e espaços adequados para esconderijos. Hoje, assim, a criação, se você pesquisar na internet, você vai ver terrários para lagartos e serpentes, nós temos uma quantidade gigantesca e exemplos lindos que você tem, além de cuidar do animal, você tem todo um cuidado, você tem toda uma questão de decoração dos ambientes, de uma infraestrutura, e acaba ficando extremamente bonito, né? Você ter um terrário e uma criação de répteis é extremamente bonita, tá? Além de ser extremamente lucrativa, tá bom? Então, custos iniciais. Então, os investimentos com equipamentos como lâmpadas de aquecimento, substratos, sistemas de nebulização, que é para aumentar a umidade, podem ser significativos, mas são essenciais para o bem-estar dos animais. A manutenção, os custos de manutenção incluem alimentação, cuidados veterinários e a substituição dos equipamentos que desgastam e a limpeza, né, dos terrários, dos dejetos dos animais
eles defecam, eles urinam, você tem que fazer uma limpeza periódica, uma troca de recintos. Os animais, conforme vão crescendo, você vai ter que ampliar o tamanho das gaiolas e principalmente dos terrários, né? Terrários são aquários adaptados para a criação de anfíbios, répteis e principalmente lagartos e serpentes, tá bom? Alimentação e suprimentos. Então, mas eu vou criar esses animais, que tipo de alimentos eu vou dar? Então, a dieta das serpentes. Geralmente, elas se alimentam de roedores, pequenas aves, pequenos mamíferos. Então, a gente tem que saber alimentá-las de forma correta. Então, é crucial para a sua saúde e para o seu crescimento. Na natureza, os répteis, eles caçam animais e não comem todos os dias. Alguns répteis comem uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 30 dias. Eles podem passar por um período maior, mais longo, e de acordo com o tamanho da refeição eles consomem, eles conseguem ter uma digestão quase que completa. Mas você tem que lembrar que você vai ter que fornecer alimentos vivos. É diferente de criar cachorro, gato, aves, que você compra rações em casas especializadas, né? Então, aqui a criação, a dieta de serpentes, por exemplo, nós temos já uma série de empresas que criam roedores, criam algumas aves, que já vendem esses animais empacotados, embalados, congelados, para quem vai fornecer, quem vai adquirir, né? Então, hoje você tem pacote com 5, 6, 10 unidades, que você compra e vai durar o ano todo, às vezes dura 6 meses, porque você vai tratar a cada 15 dias, a cada 10 dias, você não precisa alimentar ele o tempo todo, né? Então você tem que acabar alimentando, porque os custos são grandes. Tem gente que cria daí roedores, que são chamados, né? A gente tem aí os biotérios, né? Empresas que criam roedores exclusivamente para a venda do animal vivo para ser fornecido para criadores de serpentes, né? Então nós temos, quanto maior a serpente, maior é o tamanho do animal. Então nós chegamos desde roedores até coelhos, que podem ser vendidos para serem dados para alguns animais, tá? Já a dieta dos lagartos, eles podem comer plantas, alguns são herbívoros, alguns são insetívoros, outros são onívoros, consomem desde frutas, verduras e insetos, animais, né, e algumas aranhas, alguns pequenos mamíferos, depende do tamanho. Então, a dieta ela tem que ser balanceada para todas as espécies. Então, a primeira coisa, quando você vai adquirir uma espécie, é saber os hábitos alimentares, pesquisar os tipos de recinto, pesquisar a frequência de alimentação, aonde encontrar os alimentos. No caso, quem vai criar lagartos e vai dar insetos, por exemplo, para eles, vai ter que criar lá, vai ter que comprar as baratas, os tenébrios, os grilos, vai ter que comprar as ninfas, vai ter que comprar uma série, né, larvas de tenébrio. Você vai ter que comprar tanto vivas quanto também mortas. Também nós temos empresas especializadas que criam insetos para venda para esse público aí. Nós temos hoje empresas que criam insetos comercialmente para venda para alimentação humana, né, com proteína humana. Então nós temos uma série de características. Então é uma cadeia muito grande quando a gente fala de répteis, tá bom? E nós temos os suprimentos essenciais. Então sempre inclui alimentos frescos, congelados, suplementos vitamínicos e minerais, equipamentos, né, de alimentação, que são pinças, pulsadas, para você poder oferecer os animais, principalmente para serpentes, você tem que saber como tratar, né, porque ela tem o instinto, mesmo o animal sendo morto, está congelado, ela vai dar o bote, ela vai se enrolar, porque ela tem o instinto, né, de se alimentar. E a gente tem uma série de suplementos que você pode estar aplicando na forma de pó, como complexos vitamínicos, vitaminas, cálcios, minerais, que você acrescenta na dieta das presas, ou você acrescenta sobre as presas, e esses animais, quando comerem as suas presas, vão estar ingerindo toda a nutrição necessária. Então, você também tem que fazer e pesquisar. É uma ciência que tem que ser sempre buscada todas as informações. Bom, se você quer criar comercialmente esses animais, uma das coisas que você vai precisar é vender, saber como vender. Então, nada mais do que marketing e venda, né? Então, você tem que se posicionar, como é que o mercado anda, como é que você vai fazer para atrair criadores, como é que você tem que enfatizar os cuidados com a saúde, a qualidade genética, o manejo ético dos seus répteis. Você não pode comprar um animal, porque a gente tem muita gente assim, que ficou estigmatizado há 15, 20 anos atrás, muita gente comprava iguanas, né? Foi um dos répteis mais vendidos no Brasil. E as iguanas crescem, elas aumentam de tamanho. Quando chegavam a um certo tamanho, as pessoas ficavam, não tinham espaço, não queriam trocar de terrário, não queriam ter mais características e acabavam soltando esses animais em alguns locais, que também não é permitido. Uma vez que você compra um animal silvestre ou exótico,
legalizado de um criatório, você não pode soltar esses animais. É crime ambiental você estar soltando, porque você passa a ter responsável por esse animal. Então, se você não quer mais criar, você tem que procurar um local, um órgão ambiental, uma polícia ambiental, um outro criadouro e doar o seu animal, fazer o termo de doação para esses órgãos que vão destinar da forma correta esses animais, tá bom? Mas para quem vai criar, precisa ter toda a questão do marketing, né? Então você tem que ter canais de venda. Então hoje nós temos as redes sociais, você tem lojas especializadas de animais, você tem feiras de répteis, plataformas online, excelentes canais de visualização. Você pode criar pequenas feiras na sua cidade de divulgação, você pode fazer pequenos seminários, pequenas apresentações em escolas para mostrar os animais, para chamar a atenção das crianças para esse público. Então, hoje nós temos uma série de condições. E é uma das coisas mais importantes para quem vai trabalhar com répteis comercialmente é criar o relacionamento com os clientes. Por quê? Já é um público bem seleto, é um público muito bem segmentado, especializado, e você vai precisar ter um relacionamento com essas pessoas da forma de explicar os cuidados, a alimentação, onde conseguir. Você vai ter que fazer uma cartilha, você tem que ensinar, né? Então, sempre manter um bom relacionamento com os compradores, oferecendo suporte de informações, cuidados alimentares, construir uma reputação sólida no mercado é fantástico. Não comece de forma ilegal. E esse é um mercado que ilegalmente ele existe também, como qualquer tipo, e você não deve fomentar o comércio ilegal. Então, procure sempre comprar de criatórios comerciais. Né? A gente, tem muita gente que vai dizer assim, mas comprar de criatório comercial é muito caro. É caro porque tem toda a parte de burocrática, né? E quando você compra ilegalmente, além de você pagar menos, financeiramente é melhor eu comprar ilegal, pagar mais barato, mas você está fomentando o crime, você está fomentando o tráfico de animais, você está cometendo um crime ambiental e você pode pagar por isso por um bom tempo, né? Responder por processos cíveis e criminais por você estar comprando e tendo esses animais de forma irregular. Então, sempre que você vai trabalhar com qualquer tipo de animal, compre eles legalmente. Desde um cachorro, um gato, se você vai comprar, se você ganhou ou foi adotar num canil, numa ONG, você recebeu esse animal por doação, cuide muito bem dele. Se você vai adquirir, comprar, compre também de criatórios legalizados, canis e gatis legalizados, que vão te vender animais registrados, tá bom? Então, uma das coisas que muita gente me pergunta, qual que é o investimento e qual que é o retorno? Que a gente chama, qual que é a previsão sobre o investimento, que a gente chama de ROI, né? Quem acompanha a gente sabe que a gente fala muito sobre isso. Tem que fazer a pesquisa de mercado, né? Você tem que considerar todos os custos envolvidos na criação, desde a infraestrutura, a legalização, os custos operacionais, os custos contínuos. É muito comum a gente ter que calcular toda essa parte, fazer todo esse levantamento financeiro de quanto é que custa e quantas espécies você vai criar, qual que é o tamanho, e para você entender qual é o mercado. Lembrando que se você está investindo, você tem que ter as estratégias para venda, comercialização. Então você tem que maximizar, quer dizer, diversificar as espécies criadas, melhorar a técnica de criação, explorar mercados internacionais, estratégias eficazes para aumentar a rentabilidade, trabalhar essa questão do público, trabalhar a divulgação, o ensinamento, a reprodução. Você tem que ter e se espelhar nos casos de sucesso. Hoje nós temos criadores que alcançaram sucesso financeiro significativo criando serpentes e lagartos e podem viver sem problema nenhum. Nós temos alguns criadores aí que faturam mais de 1 milhão por ano criando répteis e lagartos no Brasil. E é um mercado que quem entra não se arrepende, né? É um mercado bem interessante. Então, quais são as principais serpentes criadas no Brasil e seus valores de venda hoje? Tanto aqui a gente tem serpentes exóticas, como a gente tem serpentes silvestres. Então, a gente vai começar pela Piton Real, que é a Piton regis, né? Também conhecida como Ball Piton, né? As Balls, que a gente chama. É uma espécie mais popular devido ao seu comportamento dócil e suas várias mutações, várias cores, né? Os preços variam, né, de 1.000 até 10.000 reais, podendo chegar a algumas pitons com algumas mutações bem raras a 20, 25, 30 mil reais. Depende da raridade, depende da coloração. Hoje a média no mercado é entre 3.500 até 7, 8, 10 mil reais. É o preço de mercado que você vai adquirir. As jiboias constritoras, que são as boas constrictor, que é um animal já silvestre, conhecida pelo seu tamanho impressionante, padrão de pele atraente, tem várias escolhas, né, de cores, padrões e mutações. As vendas de jiboias constritoras são vendidas entre 800 a 5.000 reais,
Depende também da morfologia, depende do tamanho, depende do criatório, depende da região, tá bom? Seguindo a questão das serpentes, nós também temos aqui a cobra do milho, né, que são as Pantherophytes gatutus, que popularmente o pessoal chama de snakers, cobras, né, as cobras snakers, que popularmente elas têm cores bem vibrantes, é fácil manejo, é também conhecida como cobra do milho, é uma excelente opção para todos os iniciantes. Os preços variam de 300 a 2.500, dependendo da cor e do padrão, tá? Nós temos a Piton reticulata, né, que é a Piton reticulatus, conhecida como uma das maiores serpentes do mundo, né? É valorizada pelo seu tamanho e padrões únicos de cor. Então, as vendas começam com 2.000 e vão a 15, 20, 30 mil reais, dependendo do tamanho. No Brasil é bem difícil você encontrar algumas pitons reticulatas devido ao tamanho. Fora do Brasil é muito comum você encontrar pitons de 7, 8, 5, 6, 7, 8 metros para serem vendidos. Nós temos a sucuri amarela, que é a Ereuquetus deodatus, que a descrição a sucuri amarela é famosa pelo seu tamanho e força, sendo uma das maiores serpentes encontradas no Brasil. Então, o preço da sucuri amarela varia também de 1.500 a 7.000, conforme o tamanho e a idade. Não são muitos criatórios que vendem a sucuri, né? Então, a gente tem que fazer reservas e tal, e não é muito comum. O pessoal prefere mais as boias, as pitons balls, as cobras do milho e as jiboias, né? A boia constrictor, nós temos salamandras, tem algumas outras aí que também são criadas e são muito procuradas. Lembrando, aqui eu estou trazendo alguns exemplos de algumas serpentes que você pode criar comercialmente e vender, ou você pode comprar como animal de estimação. Já na questão dos lagartos, os principais lagartos criados no Brasil, né, são o dragão barbudo, que é o Pagona vicepsis, que é descrição, né, que é conhecido pela sua aparência imponente, o comportamento dócil, é um dos lagartos mais populares entre todos os criadores. O preço do dragão barbudo varia de 500 até 3.000, 4, 5 mil reais, depende também da fase da vida, da raridade das cores. A iguana verde, né, que é a iguana, que é famosa pelo seu tamanho, aparência exótica. Então, nós temos também uma ampla quantidade de espécies criadas no Brasil. Elas variam de 300 a 2.000, algumas, já temos algumas mutações de iguanas mais raras, podendo chegar a 15 e 20 mil reais. Então, tudo tem o seu preço e o seu mercado, desde as mais comuns, o tamanho, a idade, o padrão, a região ou o local. Depois eu tenho o Gecko leopardo, que vem criando, vem chamando muito a atenção, né, que é o Bleopharis macularius, que popularmente é as suas cores vibrantes, a fácil manipulação, é uma excelente escolha também para os iniciantes. O preço do Gecko leopardo pode variar também de 700, 800 até 4 mil reais em algumas regiões, vai depender do padrão de cor, vai depender da mutação. Nós temos o lagarto teiu, né, que é o Salvator merianis, que também é criado e vendido comercialmente, né? É um dos répteis mais conhecidos. Os preços variam de 400 a 2.500, dependendo do seu tamanho, da fase de vida, né, e etc. E nós temos o Gecko tokai, que é o Gecko, né, que é a descrição, né, devido às suas cores vibrantes, comportamento social, é uma espécie fascinante que também você vai encontrar aí desde os seus 400, 500 até 1.200, 3, 4 mil reais. Temos vários criatórios no Brasil e é uma espécie que está cada vez mais se valorizando. Então, tanto serpentes quanto répteis, nós temos preços que variam, desde preços que você pesquisar bastante, preços mais em conta, até preços extremamente caros. Hoje, devido à grande procura e à demanda de mercado, as pessoas estão cada vez mais procurando esses animais e a procura faz com que o preço suba. Isso em todas as áreas de criação está acontecendo, e isso é uma característica e é muito interessante para quem quer criar. Então, hoje, você ter terrários e ter um criatório, e você poder passar isso para as crianças, para as pessoas jovens, perderem o medo sobre esses animais, mostrarem que não existe só cachorro e gato, que não existe só papagaio, periquito e pássaro, que existem os répteis também que podem ser criados como animais de estimação para ter interação, para não perder o medo, ela é fantástica. E você tem que, para iniciar qualquer criação comercial ou comprar qualquer animal, busque um especialista, compre de um criador especializado que vai te orientar, uma loja especializada. Hoje nós temos uma série de lojas aí que vendem isso, né? Nós temos vários criatórios, alguns criadores, como por exemplo o da Silva Sauro, nós temos o Galpão, o Galpão Animal em São Paulo, a nossa própria loja, que é Canários e Cia, vende esses animais. Nós temos muitos criatórios no Brasil que recomendamos, né? E a gente traz esse conteúdo, a gente traz todas essas informações
busque essas informações, busque fazer e comprar o animal da forma correta, tá? Eles são fantásticos, tanto para você ter e aprender, né, sobre eles. Lembrando que serpentes e lagartos trocam de pele, né? Eles são escamados, porque eles têm que trocar de pele para crescer. Eles precisam ter controle de temperatura, uma nutrição bem adequada, higienização, umidade. Esses animais precisam de umidade, porque a pele para poder ajudar na troca de pele, para manter, né? E uma alimentação muito variada e muito bem suplementada. Investimento hoje, para você montar um criatório de lagartos, você vai gastar aí na faixa, para você começar aí com 10, 12, 13 casais. Casais a gente fala, né? Mas a gente está falando que o macho pode ser passado em várias fêmeas, né? Mas a gente está falando de matrizes. Você vai gastar aí desde infraestrutura, instalação, equipamentos, os aquários, vai gastar na faixa aí de 30, 40 até 50 mil reais para você ter a reprodução desses animais. Aí tu tem que estudar a biologia, algumas espécies são ovíparas, põem ovos, colocam aí de 5, 6, 7 até 10, 14, 15 ovos. Algumas serpentes podem botar até 18, 20, 22 ovos. Algumas serpentes são ovo-vivíparas, que o ovo é chocado dentro, né? E nós temos algumas serpentes vivíparas que parem os seus filhotes. Então você tem que escolher essas espécies, procure as espécies mais em conta, que tem um valor de mercado aí que varia bota aí entre 500 até 2.000, 2.500, que são as serpentes mais fáceis de serem vendidas. Não que você não possa investir em umas mutações com o passar do tempo, que você possa estar comprando animais de 4, 5, 6, 7, 8 mil reais. Existe mercado, existe cada vez mais a procura, e quanto mais criadores comerciais a gente tiver, melhor vai ser esse mercado. Mais você vai ter possibilidades de encontrar esses animais, mais fácil vai ser você poder criar e atender um público, né? Então, hoje é um público que está saciado por mais criadores, mais locais que possam adquirir animais legalizados. Então, a nossa função aqui no Criador Pro é trazer sempre espécies, falar sobre o meio ambiente, falar sobre animal, falar sobre a criação, legalização e legislação. E essa série que a gente sempre traz aqui, fazia tempo que a gente não trazia, né? A série Animais Exóticos e Oportunidades, né? A gente fala tanto de animais exóticos quanto silvestres, a gente sempre traz espécies de animais. Hoje a gente trouxe as serpentes e lagartos, que são animais que estão tendo uma procura muito grande. Nós temos um aumento de procura por gente que quer montar esse criatório. Algumas regiões do Brasil dificultam muito a criação comercial, então você tem que procurar regiões que facilitam a criação desses animais e que permitem a criação desses animais. Pela legislação, você pode ter qualquer tipo de animal desde que você compre ele legalizado, com nota fiscal, com certificado de origem, vindo de um criatório comercial, ou até mesmo você pode importar algumas espécies, passando por todo o trâmite de importação desses animais. Acompanhe a gente, nós temos vídeos todos os dias, na segunda e na quinta-feira, vídeos ao vivo com vocês, às 8h30, horário de Brasília. Nos outros dias, vídeos gravados. Acompanhe a gente, deixa o like, fortalece, assiste. Você tem mais de 600 vídeos, mais de 700 horas de conteúdo gratuito dentro do nosso canal Criador Pro. Beleza? Um abraço, boa noite, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau!